Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PhysiClass. Quem fala com vocês é o professor Tibério. E dando continuidade aqui ao nosso curso de Física Matemática, nós vamos estudar nesta videoaula as coordenadas curvilíneas ortogonais. Nós vamos fazer uma introdução à ideia, né? Para que elas servem, por exemplo, e trabalhar depois com os operadores diferenciais de forma genérica nesses conjuntos, né, de coordenadas curvilíneas. Muito bem, então os objetivos é apresentar de forma genérica as coordenadas curvilíneas ortogonais e calcular os operadores diferenciais para as coordenadas curvilíneas ortogonais. Tá? Essa aula vai ser somente para a gente de forma geral, para não ficar muito extensa. Nós vamos apresentar as coordenadas curvilíneas e os operadores diferenciais e em vídeos posteriores nós vamos abordar as coordenadas curvilíneas mais usadas em física, né, que são as coordenadas cilíndricas e esféricas, e algumas para a gente exemplificar melhor e se aprofundar mais aqui no nosso estudo, como por exemplo coordenadas elípticas, parabólicas e para outros tipos de geometria que podem ser de interesse da física. Tá? Então vamos começar aqui, né, abordando o conceito de fator de escala. E antes de chegar nesse tema central aqui, né, no começo da nossa aula, vamos lembrar que uma posição arbitrária no espaço R3, né, um sistema cartesiano ortogonal, pode ser descrita em termos das suas coordenadas cartesianas, x, y, z. Então, um vetor posição no espaço, ele pode ser descrito através de uma componente x na direção x, uma componente y na direção y, e um componente z na direção z, como nós já sabemos da álgebra vetorial. Tá? Essas coordenadas elas são muito adequadas quando você tem problemas de simetria retangular, quando você quer resolver problemas que envolvem cubos, paralelepípedos, regiões quadradas, retangulares. Quando você tem problemas desse tipo, é realmente adequado que você use coordenadas retangulares. Tá? Mas nem sempre em física você vai ter geometrias que são facilmente trabalhadas com esse tipo de coordenadas. Então você tem que ir para outros tipos de coordenadas que sejam adequadas, né, para a geometria do seu problema. Vamos usar aqui três parâmetros, o 1, e o 2 e o 3, para representar essas coordenadas. Tá? Muitos de vocês já foram apresentados, já inclusive há muitas já. Se você está cursando agora metade do seu curso de graduação, você já viu várias disciplinas de cálculo ou de física básica, já viu coordenadas cilíndricas e esféricas, você provavelmente já descreveu um problema de física usando outras coordenadas que não as coordenadas cartesianas. Tá? Então a ideia aqui é que a gente descreva de forma genérica, usando um conjunto de parâmetros, aqui o 1 e o 2 e o 3, que eu vou chamar aqui, desses três parâmetros, que servirão para a gente representar geometrias curvilíneas arbitrárias aqui na nossa descrição. Tá? Então agora, considere que cada componente x do nosso vetor posição no espaço, cada componente do vetor posição do espaço, por exemplo, a componente x vai ser função desses três parâmetros, o 1, o 2 e o 3. A princípio são parâmetros reais. Tá? E a componente y também, a componente z também, todas as componentes do nosso vetor posição agora serão funções desses parâmetros. Tá? E agora a nossa descrição das posições no espaço será feita através de atribuição de valores para esses parâmetros, não diretamente para as componentes x, y e z cartesianas do nosso vetor posição. Tá? Por exemplo, se você quiser um ponto P no espaço, né, você tem que atribuir um valor para o parâmetro o 1, o 2 e o 3. Tá? Então, se você disser olha, que o 1 é igual a um valor A, o 2 igual a um valor B e o 3 igual a um valor C, tudo aqui real, você vai estar localizando aqui, né, representada na figura, o nosso ponto P. Esse vetor posição ele vai ter, obviamente, coordenadas cartesianas aqui, mas cada coordenada vai ser resultado, né, de uma parametrização em que a gente atribui valores para esses parâmetros para que eles sejam, então,
traduzidos assim no valor da coordenada para a nossa posição. Se você tiver definido os três, você vai ter univocamente determinado uma posição no espaço, ou seja, se você disser que o 1 e o 2 e o 3, cada um assume um valor, você vai ter especificamente uma posição no espaço. Aqui eu estou representando a variável P, mas você pode representar também curvas, né? Para representar as curvas, ou seja, parametrizar as curvas nesse sistema aqui curvilíneo, você vai manter dois desses parâmetros constantes e um terceiro variável. Por exemplo, a curva 1, 1, você obtém mantendo o 2 e o 3 constante, variando o parâmetro 1, 1. A curva U2 mantém os parâmetros U1 e U3 constante e varia o parâmetro U2. E a parametrização para a curva U3 é obtida variando o parâmetro U3 com o 1 e o 2 constantes. Tá? Se você quiser superfícies também paramétricas nesse sistema curvilíneo, basta você manter apenas uma constante, um desses parâmetros constantes e os outros dois variáveis. Então você vai ter superfícies parametrizadas nesse espaço R3. Muito bem, você pode ter também versores que são tangentes às curvas paramétricas, parametrizadas por esses parâmetros 1 e o 2 e o 3, e você pode calcular simplesmente fazendo o seguinte: cada versor desse vai ser resultado da derivada do vetor posição em relação ao parâmetro, que aqui de forma genérica eu estou escrevendo o índice I, para representar 1, 2 e 3. Então, o I vai ser a derivada do vetor posição escrito de forma paramétrica, né, parametrizada, em relação ao parâmetro I. E se você dividir esse vetor pelo módulo dele, você garante que você tem um versor, ou seja, um vetor de tamanho unitário. Né? E aí nós definimos de fator de escala exatamente esta norma desse vetor que é tangente à curva. Né? Lembre-se que se você derivar uma posição, né, parametrizada no espaço, que representa uma curva, né, você vai estar calculando o vetor tangente àquela curva. Nesse caso, dividindo pelo módulo do vetor, você vai obter o versor tangente. Aqui você tem os versores U1, né, tangente à curva parametrizada U1, o EU2 e o EU3 tangentes às suas respectivas curvas. Tá? Então a gente define de fator de escala a norma desse vetor que é tangente às curvas parametrizadas aqui no nosso sistema curvilíneo. Tá? A princípio, pessoal, a gente pode parecer aqui que está bem abstrato, né? Porque a gente está querendo fazer de forma genérica para depois usar como exemplos os sistemas cilíndricos, esféricos, e vai ficar mais claro quando a gente for aplicar. É interessante que a gente exercite essa abstração para que a gente faça de forma genérica, você entenda depois que isso pode ser aplicado não só para os conjuntos mais conhecidos, como cilíndricos e esféricos, mas para qualquer sistemas, né, que você queira trabalhar, qualquer geometria que venha a ser resolvida de forma que você defina um conjunto parametrizado, né, para as equações x, y e z, e você faça a descrição em particular para o problema que você quer resolver, sabendo aqui as condições genéricas. Né? Muito bem, então vamos agora definir o que é o nosso sistema ortogonal. Né? Se esses versores que são tangentes às curvas parametrizadas, o 1, o 2 e o 3, eles formam aqui o que a gente chama de produto misto unitário, que isso aqui representa o volume definido pelos versores, né, o 1 e o 2 e o 3, nós dizemos que esse sistema, ele além de ortogonal, ele é ortonormal. Né? Os versores eles são ortogonais, mas todos aí também estão normalizados, né? Todos têm tamanho unitário. Então aqui o nosso sistema curvilíneo vai ser ortonormal, por assim dizer. Você pode escrever também, olha, que eles obedecem a relações idênticas às relações do sistema cartesiano que a gente tinha apresentado anteriormente. Se você fizer o produto escalar de EUI
com EUJ, que você vai ter uma delta de IJ. Isso aqui vai ser igual a 1 se for I igual a J e 0 se I for diferente de J. Da mesma forma, aqui a gente pode definir também uma regra da mão direita, né? Para os versores. O EUI vetor EUJ, ele é a soma em K do símbolo de Levi-Civita EUK. Né? Ou seja, se você fizer EU1 com EU2 da EU3, EU2 com EU1, você vai ter menos EU3. Se você fizer EU3 com EU2, você vai ter menos EU1 e assim por diante. Né? Muito bem. Aqui, olha, é importante notar que o 1, o 2 e o 3 eles não são necessariamente o comprimento ao longo das curvas. Essas coordenadas curvilíneas, esses parâmetros, o 1 e o 2, podem representar ângulos, por exemplo, como vocês já sabem lá das coordenadas cilíndricas e esféricas. Já? Então, não necessariamente eles vão representar comprimentos. O deslocamento infinitesimal no sistema curvilíneo, ora, da álgebra vetorial, a gente pode decompor esse deslocamento infinitesimal como uma parcela ao longo da curva parametrizada U1, uma outra parcela ao longo da curva parametrizada U2 e um outro ao longo da curva U3. Portanto, em notação inicial, eu tenho o comprimento ao longo do versor EUI. Né? Ou seja, dSu1 na direção EU1, dSu2 na direção EU2 e dSu3 na direção U3. O dSui é a iésima componente do elemento infinitesimal de comprimento em coordenadas curvilíneas. Por outro lado, como R é uma função de U1, U2 e U3, você pode calcular a diferencial total aí dr, né, levando em conta todas as derivadas nas variáveis U1, U2 e U3. Né? Se você comparar essa expressão aqui com essa daqui, levando em conta que o nosso versor EUI é igual a exatamente 1 sobre o fator de escala dr dUI, você vai chegar à conclusão simples de que o comprimento infinitesimal ao longo de uma das curvas parametrizadas é simplesmente o produto do fator de escala vezes a diferencial da variável UI. Né? O H UI dUI é igual ao comprimento ao longo de uma curva parametrizada UI, certo? Se esse fator de escala é igual a 1, isso representa que o próprio parâmetro ele indica um comprimento ao longo da curva, né? Porque aí você teria o dSui igualzinho ao dUI. Isso quer dizer que o seu parâmetro que você usou no seu sistema de coordenadas representa um comprimento ao longo dessa curva parametrizada UI. Tá? Nem sempre isso acontece. Por exemplo, nos sistemas cilíndricos e esféricos isso não acontece para alguns parâmetros. Tá? Muito bem, vamos agora abordar o gradiente, né? Escrever esse gradiente em coordenadas curvilíneas. De forma geral, se você tiver uma função φ, né, função dos parâmetros 1, o 2 e o 3, um campo escalar qualquer, pode ser um potencial elétrico, pode ser uma temperatura, pode ser qualquer grandeza física representada por esse campo escalar. A definição do gradiente permite a gente escrever que o produto escalar desse gradiente com o elemento infinitesimal de comprimento dr é a diferencial total da nossa função φ, o nosso campo escalar φ. Se eu estou procurando como é que esse gradiente no sistema curvilíneo, eu vou escrever ele assim. Eu vou dizer que ele tem uma componente ainda que eu não sei qual é, na direção é o i, né? Vezes o versor é o i. Né? Então eu vou escrever aqui onde eu não sei quem é essa quantidade. É isso que eu quero calcular aqui para poder escrever o gradiente em coordenadas aqui curvilíneas. Então, eu não sei quem é, mas então vou escrever ela assim de forma genérica. Tá? Então, vai ser a componente UI, na direção é o I. Isso aqui vai, em notação inicial, representa o nosso gradiente em coordenadas curvilíneas. Se eu assumir essa incógnita aqui, né, que eu quero determinar quem é, eu vou usar aqui o índice I para o gradiente e o índice J para o elemento infinitesimal de comprimento dr,
tá? Já usando aqui o fator de escala, e vou fazer o produto escalar. Quando eu fizer o produto escalar de EUI com EUJ, vou ter uma delta, né? Esse EUI escalar EUJ, eu vou ter uma delta. E esse somatório em I e J, eu vou escolher aqui somente o índice I. Então, usando a definição do gradiente, né? Nós chegamos à conclusão que a diferencial da nossa função escalar φ, ela é a componente UI do gradiente vezes o fator de escala h de UI vezes a diferencial de UI. Por outro lado, se você olhar somente para a diferencial exata da função escalar φ, ela pode ser escrita através das derivadas parciais, né, nas respectivas variáveis UI vezes dUI. Se você comparar a diferencial total com a definição do gradiente, a gente vai chegar à conclusão de que a componente UI desse gradiente é simplesmente 1 sobre o fator de escala vezes a derivada de φ de UI. É só a gente comparar essa expressão aqui com essa daqui. Então, isso aqui, olha, vai ser igual a isso aqui. E aí eu divido ambos os lados da equação por h de UI para mostrar que a componente UI do gradiente é 1 sobre h de UI dφ de UI. E aí a gente chega ao gradiente em coordenadas curvilíneas. Em outras palavras, para você as componentes, você vai ter que dividir pelo fator de escala e derivar o campo em relação àquela variável que você escolheu para parametrizar o nosso vetor posição, né? Muito bem, a gente reduz esse resultado aqui ao caso retangular, porque no caso retangular todos os fatores de escala são iguais a 1 e os próprios parâmetros são as posições nos eixos, né? Então você teria aqui isso aqui igual a 1 e dφ dx para x, dφ dy para y e dφ dz para z. E os versores x, y, z. Vamos ver isso aqui para um conjunto curvilíneo no próximo vídeo, né? Aqui a gente tira que o operador nabla vai ser simplesmente a soma em I de EUI sobre H de UI vezes a derivada em relação ao UI. Tá? Então esse operador ele vai aplicar aí no que a gente quiser que ele aplique. Né? Por exemplo, vamos aplicar ele aqui para calcular a divergência, vamos aplicar aqui a um campo vetorial F. Naturalmente, como eu estou agora no sistema curvilíneo, eu vou decompor esse campo F nas suas componentes ao longo das direções curvilíneas, o 1, o 2 e o 3. Então ele vai ter uma componente F de U1 na direção E11, F de U2 na direção E2 e F de U3 na direção E3. Escrito em notação inicial, no índice J, ele fica assim. Vamos agora aplicar o nabla diretamente no F. Aqui a gente vai tomar cuidado porque nessa situação aqui, tanto o versor pode ser função dos parâmetros, como naturalmente a própria função f de ui. Ela é função, né, dos nossos parâmetros 1, 2 e o 3. Então, você tem que derivar aqui o produto e não só a componente, como a gente fazia antes no caso cartesiano, já que lá os versores eram constantes, né? Então a gente não precisava derivar o versor, agora a gente precisa. Vamos ter aí uma derivada do produto. A derivada do primeiro fica df de uj dui. Então vai ficar o produto escalar de EUI. Ó. Produto escalar com EUJ é o que está aqui. Nós sabemos que isso vai dar uma delta de IJ. E agora vamos derivar a segunda, que é a derivada do próprio versor EUJ em relação ao UI. Agora, isso aqui a gente já sabe que vai dar uma delta de IJ, mas isso aqui a gente tem que tomar cuidado para ver o que é, para fazer a conta corretamente. Para derivar EUJ em relação ao UI, eu vou trocar aqui esse EUJ pela definição dele, que é a derivada do vetor posição em relação ao J dividido pelo fator de escala. Aqui eu vou ter uma derivada do produto, que vai ficar dessa forma aqui. Então, vou derivar aqui, olha, aqui eu estou derivando o segundo e multiplicando pelo primeiro, e aqui eu estou derivando o primeiro e multiplicando pelo segundo, tá? A derivada aqui do primeiro vai aparecer uma regra da cadeia em relação ao J. Derivando
primeiro em relação a H de UJ, vai ficar menos 1 sobre H de UJ, e depois derivando H de UJ em relação ao UI. É uma regra da cadeia. Muito bem, seguindo aqui no cálculo, a gente vai fazer agora é trocar essas derivadas, porque eu posso trocar a propriedade das derivadas parciais, em vez de derivar primeiro em relação ao J, eu derivo primeiro em relação ao UI. Tá? Continuando aqui, olha, eu posso trocar, aqui eu troquei essa derivada em relação de R em relação ao J por H de UJ é de UJ, então um H aqui no denominador simplifica com o outro H que vai surgir aqui no denominador da definição do EUJ. Seguindo aqui, essa derivada aqui de R em relação ao I, pela definição do fator de escala e do versor, né, é simplesmente H de UI é UI. E agora, de novo, eu tenho uma derivada do produto, que eu calculo essa derivada aqui, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Tá? Muito bem, aqui eu só fiz reorganizar o termo, né? Coloquei isso aqui nesse numerador. Pronto, então agora eu tenho a derivada do versor é o I em termos da variável, do versor é o J em termos da variável UI. Agora eu vou fazer o produto escalar, porque eu quero fazer o produto escalar de EUI com a derivada de EUJ-UI. Primeira coisa que a gente vai perceber é o seguinte, essa derivada aqui de EUI em relação ao J, ela pode ter duas respostas diferentes. A primeira é ela ser realmente zero, se caso o nosso versor EUI não for função de EUJ. Isso pode acontecer. Mas se eu derivar EUI, naturalmente a derivada desse EUI vai dar um vetor que é ortogonal a EUI, caso ele dependa da variável EUJ. Então isso aqui vai dar um vetor que é perpendicular ao vetor EUI. Portanto, quando eu fizer o produto escalar de EUI com EUJ, com a derivada de EUI em relação ao J, isso aqui vai dar zero. De toda forma vai dar zero, por dois motivos. Se ele não for função de UJ, então a derivada vai ser zero. Ele pode ser função de UJ e essa derivada tem que dar um vetor que é perpendicular a UI. Se vai dar um vetor perpendicular a UI, o produto escalar de UI com o que der aqui, que vai ser perpendicular a UI, vai dar zero. Esse termo aqui vai dar igual a 1, porque o produto escalar de EUI com EUI, então é o versor com ele mesmo. E esse aqui vai dar uma delta. De tal forma que esse nosso produto escalar aqui de EUI com a derivada de EUJ UI vai dar isso aqui. Tá? Muito bem, então agora eu posso pegar isso aqui, substituir aqui e ver como é que fica a divergência em coordenadas curvilíneas. Tá? Muito bem, substituindo, só fiz substituir esse termo aqui nesse somatório, tá? Então vão ficar aí dois termos. Vai ficar esse primeiro termo menos esse outro termo aqui. Só substituindo o cálculo do produto escalar que a gente fez lá na expressão da divergência. Quando a gente faz isso aqui tem um resultado interessante. Tá? Note que esse termo aqui vai ser igualzinho a esse aqui quando o I for igual ao J. Porque quando o I for igual ao J, você vai ter f de U, por exemplo, vamos escolher I, f de UI, dividido por h de UI ao quadrado, derivada de h de UI dui, que é a mesma coisa que aparece aqui. Ó. Então aqui nós temos 9 termos, tanto o I igual ao J quanto o I diferente do J, lembre-se que é um somatório em IJ, cada índice desse varia de 1 a 3. Então aqui nós temos 9 termos, 3 vezes 3. Só que aqui, como o I, como eu tenho um delta de IJ, eu só tenho 3 termos aqui desse somatório. Dos 9 termos, 6 vão ser zeros e 3 é que são diferentes de zero. E aí nós vamos ter que isso aqui vai ser exatamente igual a esse primeiro termo, só a gente subtrair aqui, tirar os termos que tem o I igual ao J. Já que essa expressão vai ser igual a essa para I igual a J, então esse somatório aqui já soma todos os termos que vão ser relevantes. Né?
Então a gente vai fazer essa soma, simplesmente excluir aqui o i diferente do j, já que a gente está subtraindo aqui com o mesmo termo com uma delta de ij. Então vai subtrair os termos com i diferente de j. Tá? Agora, essa é a expressão final que a gente queria chegar aqui para a divergência do campo F em coordenadas curvilíneas gerais. Escrevendo por extenso, agora fazendo o nosso i de 1 a 3 e o nosso j de 1 a 3, tomando cuidado aqui nesse somatório para o i ser diferente do j, quando você pegar os termos, né? Você vai ter aqui três termos, aqui inicialmente, então aqui os três, ó, 1 sobre h de ui dfu1, né? 1 sobre h1 dfu1 du1, 1 sobre HU2 dFU2 DU2 e 1 sobre H13 dFU3U3. Esses são os três termos aqui que aparecem nesse somatório. Os outros 6, eles vêm daqui, quando a gente faz o I e o J de 1 a 3, ambos com I diferente do J. Então estão aqui todos os outros 6 termos. Se a gente agrupar esses 6 termos de maneira compacta, a gente vai ter a seguinte expressão, né? Você pode verificar aí se quiser, você pode derivar esse produto e dividir pelo produto dos fatores de escala. Você vai ver que dá esse primeiro termo aqui, ó, essa primeira derivada, né? Esse primeiro termo. Esse aqui, ó, dividido pelos fatores de escala, vão dar esses 3 primeiros termos aqui, e esse daqui, dividido pelos 3 fatores de escalas, vão dar esse daqui. Tá? Então, esse é a nossa divergência em coordenadas curvilíneas generalizadas. Aqui, nós vamos aplicar posteriormente, vamos escrever quem é a parametrização que representa um conjunto curvilíneo, seja cilíndrico, esférico, parabólico, elíptico, cilíndrico, seja o que conjunto for. Calculamos os fatores de escala e substituímos aqui na expressão genérica para a divergência em coordenadas curvilíneas ortogonais. E aí a gente obtém a divergência naquele sistema, de forma genérica. Muito bem, agora vamos para o rotacional. Né? Antes de a gente fazer o cálculo do rotacional, vamos usar aqui um truque, né, entre aspas, que é muito útil. Vamos calcular o gradiente em coordenadas curvilíneas do jésimo parâmetro U, ou seja, o J. Se a gente fizer isso aqui, é só aplicar o nabla diretamente ao J. Aqui eu vou usar o índice Y para o nosso nabla e o índice J para o J, como já está aqui, e vou calcular a derivada. Aqui tem uma resposta interessante. Se a gente derivar o parâmetro UJ em relação ao I, só tem dois resultados possíveis. Se o I for igual ao J, vai dar 1, porque você vai estar derivando um parâmetro em relação a ele mesmo. E se o I for diferente do J, vai dar 0, porque você está derivando um parâmetro que eles são independentes, né? São variáveis independentes. Então, se você derivar 1 em relação ao 3, vai dar 0. Porque, como são independentes, nós temos que a derivada de um parâmetro só vai atuar naquele mesmo parâmetro. Então, a derivada de uj em relação ao i dá delta de ij. Vai ser 1 se o i for igual a j e 0 se i for diferente de j. Usando aqui a propriedade de redução de índice aqui da delta, eu vou reduzir isso aqui só para j. Em outras palavras, um versor é o j, ele é o produto escalar, ele é o produto do nosso fator de escala pelo gradiente da variável uj. Que é o que eu escrevi aqui. É só pegar essa equação e isolar aqui o EUJ. Tá? É isso que nós vamos usar para calcular o rotacional. E aí ele fica bem mais simples de calcular do que a divergência, que foi mais complicada. Veja o seguinte, ó, calculando o rotacional, eu vou calcular aqui, eu não vou usar a forma para o nabla, porque vai ficar bem simples. Ó. Vamos usar outra identidade vetorial. Se eu calcular aqui o rotacional de F, que é o nosso campo vetorial, né, em função dos parâmetros U1, U2 e U3, eu vou aqui escrever ele em notação inicial e vou calcular aqui o nosso rotacional justamente usando o nosso versor EUJ pelo produto do fator de escala H de EUJ vezes o gradiente de UJ.
ou seja, eu vou substituir aqui o E de UJ por H de UJ vezes o gradiente de UJ. Então eu vou ficar aqui, olha, com um escalar vezes um vetor, né, que seria aqui o gradiente de UJ. Então eu tenho que calcular aqui o rotacional de um produto de uma função escalar, que são essas duas quantidades aqui, tá? Admita que isso aqui é um escalar aqui que eu vou a princípio usar φ. Nós já temos essa identidade apresentada quando a gente estudou os operadores diferenciais em coordenadas cartesianas, né? Então, o rotacional do produto escalar por um vetor é o gradiente da função escalar, né? Vetor, o nosso campo vetorial A, mais o campo escalar φ vezes o rotacional de A, né? Repetindo que eu acho que eu disse alguma coisa errada aqui, que eu não me lembro agora, mas eu vou repetir aqui. Olha, o rotacional de um produto de uma função escalar φ por uma função vetorial A é o gradiente da função escalar φ rotacional, o campo vetorial A, mais a função escalar φ vezes o rotacional do campo vetorial A. Pronto. Basta aqui a gente fazer a correspondência. Ó. Imagine que φ é o nosso produto de f de uj, h de uj, e o nosso vetor A é o nosso gradiente de uj. Tá? Dessa forma, o que a gente vai ter? É só substituir aqui, usar a identidade e substituir. A gente vai perceber que quando for calcular o rotacional do vetor, que no caso o nosso vetor é o gradiente de uj, nós sabemos já que o rotacional de qualquer gradiente é zero, né? Inclusive demonstrado aqui na nossa aula lá de operadores diferenciais em coordenadas cartesianas. Então isso aqui vai para zero. Isso aqui vale zero, né? Vamos ficar somente com a primeira parte. A primeira parte nós temos o gradiente da função escalar, que é esse produto aqui de f de uj, h de uj, vetor o nosso gradiente de uj. Só que gradiente de uj é igual ao nosso versor é uj dividido por h de uj. Tá? Como a gente já sabe aqui, o versor é uj dividido pelo h de uj. Substituindo aqui, eu vou ter simplesmente que, agora, calculando aqui o nosso, substituindo aqui o nosso operador nabla, aqui eu substituí ele por EUI dividido por H de UI D de UI, né, que é o que a gente mostrou lá no gradiente. Eu vou voltar aqui, esse é o nosso operador nabla, aqui, ó. Então, usando inclusive o índice I, eu estou substituindo lá agora o nabla por isso, tá? Aqui o nosso operador nabla. Então, EUI dividido por H de UI, D de UI. E estou substituindo aqui o nosso vetor gradiente de UJ por E de UJ, H de UJ. Pronto. Então, quando eu substituir isso, a derivada vai atuar no nosso produto F de UJ, H de UJ. E como é um produto vetorial, eu vou ter aqui um produto vetorial entre os versores EUI do nabla e EUJ do gradiente de uj. Tá? Muito bem, seguindo aqui no rotacional, temos agora o produto vetorial de EUI com EUJ é simplesmente uma soma. Aqui eu vou usar outro índice para não entrar em confusão com o IJ. Eu vou usar aqui epsilon de IJ e K, na direção é o K. É simplesmente usar a relação que a gente apresentou lá para a ortogonalidade entre versores do sistema curvilíneo. Né? É o I, vetor é o J, a soma em K de epsilon de J e K é o K. Agora, né, escrevendo por extenso, explicitamente, com o IJK variando de 1 a 3, eu vou ter aqui as três componentes vetoriais do nosso rotacional em coordenadas curvilíneas. Né? Essas são as componentes vetoriais do rotacional em coordenadas curvilíneas. Mais uma vez, nós vamos pegar essa expressão e substituir os fatores de escala para encontrar o rotacional naquele conjunto de coordenadas em que a gente
tem interesse de calcular. Tá? Por fim aqui, a gente vai fazer aqui o Laplaciano, e o Laplaciano é muito simples. Basta na expressão da divergência a gente substituir as componentes do operador nabla, né? E aí, no caso, é só a gente aqui, ó, na divergência, trocar aqui o nosso f simplesmente pela componente do operador nabla. Então aqui essa é a componente U1 do nosso campo f, seria a componente U1 do operador nabla. E nesse caso aqui, voltando aqui um pouco para mostrar para vocês, é esse daqui. Seria 1 sobre h de ui, no caso o U1, né, já que eu especifiquei lá a componente 1, vezes o operador diferencial d de dui. Tá? Quando a gente substitui, só trocar esses f's aqui justamente pelas componentes do operador nabla, né? A gente chega ao Laplaciano, já que o Laplaciano é a divergência de um gradiente, né? Então ficou o operador Laplaciano. Tá? Muito bem, por aqui nós encerramos, apresentamos nessa aula o conceito de coordenadas curvilíneas. Nós vimos que um ponto no espaço pode ser descrito através não apenas das componentes cartesianas, que são as posições relativas aos eixos cartesianos, mas também através de outros parâmetros que dão essas coordenadas. Se você definir 3 desses parâmetros, você diz univocamente um ponto no espaço. Se você fixar um, você diz uma equação paramétrica de uma superfície. Se você fixar 2 e deixar um terceiro variável, você parametriza uma curva. Através dessas curvas que são parametrizadas, você pode calcular os versores ao longo das curvas que definem a base para o seu sistema curvilíneo. Nós mostramos que se ele for ortogonal, ele obedece às regras de ortogonalidade, né, que nós já sabemos lá do sistema cartesiano. E depois nós fizemos, através do cálculo do fator de escala, a dedução dos operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas. Tá? Na próxima aula nós vamos aplicar essas expressões para diferentes conjuntos de coordenadas curvilíneas. Tá? Eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte para dar aquele apoio ao canal. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima.